Boa noite, nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, é um prazer poder mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus nos revelou na sua palavra, daquilo muito que Deus nos revelou na sua palavra. Pouquinho sempre para nós, né? E nós estamos falando... começamos a estudar quarta-feira passada sobre os 10 mandamentos, tentando assim fazer um link, uma complementação com os atributos de Deus que estamos estudando no domingo. E hoje nós vamos para o segundo mandamento do Senhor que, infelizmente, caracteriza quase toda a humanidade. É o problema da questão de idolatria, né? Onde muitos, tentando assim se comunicar, se relacionar com Deus ou com suas divindades, fazem para si, adotam para si esculturas, imagens e objetos e assim por diante. Então vamos lá para esse nosso segundo estudo, baseado lá no livro de Êxodo, capítulo 20, né, onde Moisés recebe os 10 mandamentos do Senhor. Isso também vai ser repetido no livro de Deuteronômio, capítulo 5, do verso 1 até o verso 21. Então, nós vimos o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. É interessante que nós vamos ver que esse mandamento, ele, claro, se relaciona ao primeiro, mas ele se aplica de forma ampla, geral, no fazer esculturas e assim adorar essas esculturas como se fossem deuses ou entidades ou pessoas que possam fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então, alguns têm a desculpa de que, olha, não é fazer uma imagem, uma escultura de Deus, mas de outros personagens, de outras coisas, de outros objetos, pode. Não pode. A Bíblia, ela vem dar essa conotação a esse mandamento também. Então, vamos às nossas telas, que o Senhor Deus nos abençoe, que você possamos juntos assim aprender. Vamos antes fazer uma oração, pedir então a iluminação do Espírito Santo para que juntos, né, com a palavra de Deus, possamos assim conhecer um pouco mais sobre os 10 mandamentos. Querido Deus e Pai Celeste, nós te louvamos mais uma vez nesse dia. E agora, nas horas da noite, queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos guardou, o Senhor foi conosco, o Senhor nos protegeu, nos sustentou, mas principalmente a tua salvação, o teu perdão é constantemente conosco, eternamente conosco. Todo aquele que depositou a sua fé, a sua confiança na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim o segue, e assim o obedece, e assim nele confia, mediante a sua palavra, nós então temos essa garantia, essa paz, essa fé. Queremos que o Senhor nos auxilie aqui, que o Senhor ilumine a todos nós aqui que estaremos compartilhando, aqueles que estarão nos ouvindo agora ou depois, que o Senhor de forma graciosa possa assim nos ensinar a te conhecer melhor e assim te adorar, te amar
com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa vontade. Te peço também por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitando de cura física, mas principalmente cura espiritual, da salvação, que o Senhor assim graciosamente ministre cada uma dessas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então para nossas telas aqui. Ok, estudo bíblico de quarta-feira. Vamos vendo então os 10 mandamentos. Aqui a gente está, né? Sem se ver. Vamos lá. Estou falando aqui com o meu auxiliar técnico. Os 10 mandamentos, ou decálogo, ou as 10 palavras, ou as 10 leis do Senhor, como já vimos no estudo anterior. Graceland, não tem uma tradução, é a casa do Elvis Presley, né, Estados Unidos. A população da cidade de Memphis, Tennessee, no mês de agosto, dobra. Cidade onde, no dia 16 de agosto de 1977, o ídolo do rock, cantor Elvis Presley, faleceu. Lá se encontra, nessa data, né, passou a ser essa data, o encontro dessas pessoas, a sua casa, né, agora de sua filha, casa onde ele morou, e agora atração turística da cidade. É comum a gente ouvir essa expressão entre personalidades artísticas, né? Ídolo rock, ídolo pop, ídolo do cinema e assim por diante. Pessoas que ainda vivas ou falecidas que são ídolos. E, claro, ídolos de outras pessoas, né? México. O Dia dos Mortos é uma celebração de origem indígena, que honra os falecidos no dia 2 de novembro, igual muitos outros países, principalmente países latino-americanos, né, onde é uma data aí da ICR. E começa essa festa dos mortos, né, muito tradicional no México, é tipo o nosso carnaval aqui no Brasil, que não deixa também o nosso carnaval de ser outra festa de idolatria, né? E aí podemos até dizer idolatria da carne, né? A questão toda que envolve o carnaval, né? Aí então, no dia dos fiéis defuntos é o dia de Todos os Santos, que também vai coincidir aí com a festa da ICR que já mencionamos, né? Uma festa bem idolatrada, bem celebrada, bem disputada no México. Brasil. População de uma cidade que se encontra no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, no dia 12 de outubro também, mas que triplica a sua população, né? É o dia da padroeira católica do Brasil, né? China, festa da lua. Chamar em alguns locais da China de festa de meados de outono. Acontece em setembro e a população presta homenagens para a lua cheia. Homenagens para a lua cheia. É um astro, né? A lua é um astro. Uma delas é oferecer bolos com pasta de soja vermelha ou semente de lótus. Está aí também uma festa muito popular na China,
que mesmo tendo uma origem crendice religiosa, homenagem à Lua, como se a Lua fosse uma personalidade, uma entidade, idolatria. A maioria das milhares de religiões que existem no mundo se fundamentam com imagens, esculturas de pessoas vivas ou mortas, animais, objetos e etc. É uma verdade ou não é? Pensa bem. Pensa das poucas religiões que você conhece. A maioria delas se fundamentam com ídolos, com imagens de escultura. E assim, as milhares de religiões no mundo. Deus expressamente, no seu segundo mandamento, as proíbe. E é isso que nós vamos ver nesse estudo. Vamos lá? Uma pergunta. Por que ainda hoje os homens cultuam, adoram, idolatram, festejam, comemoram todos os tipos de coisa, né? Como, por exemplo, os mortos, vivos, astros, animais, objetos, comida, coisas e etc. Por que o homem faz isso ainda hoje? Cultua, adora, idolatra, festeja, comemora? Uma resposta aqui. O coração humano é uma fábrica de ídolo. E não um ídolo, mas um teólogo, irmão, que marcou a história, João Calvino, que deu essa definição, né? Um dos grandes reformadores, pós-reformadores, né? João Calvino, onde a igreja presbiteriana se pauta em suas doutrinas, né? A doutrina calvinista, assim chamada por muitos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. A idolatria, né? A palavra no grego, né? Idolatreia significa adoração a deuses falsos. Idolatria, né? Festas sacrificiais formais celebradas para honrar falsos deuses. A cobiça como adoração a Mamon, né? Deus do dinheiro, na interpretação de alguns. No plural, os vícios provenientes da idolatria e peculiares a ela. Essa é uma definição lá do Strong, que nos dá aí essa palavra aí, idolatreia, que vem a palavra para o nosso português, transliterada, idolatria. Uma proposição aqui. Somos todos fundamentalmente idólatras, podemos até mascarar, mas somos. Eu tentei ver de onde parte dessa proposição eu tinha tirado, me perdoe, não consegui achar, né? Parte dela, né? Somos todos fundamentalmente idólatras, podemos até mascarar, mas somos. Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. E se formos continuar, da casa de servidão. A idolatria sempre foi um pecado contumaz dos homens. Israel, alguns anos após ter sido
liberto da escravidão, disse, isto está lá em Êxodo 32, verso 1, este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Olha só, este Moisés. Observação aqui, foi Deus quem os tirou do Egito, não Moisés. Êxodo 32, 6, 8. Né? O povo sempre volta à idolatria, né? Dar mérito também, adorar, né? Dar o crédito, se voltar para adorar a Deus sempre fica aí no segundo plano. As razões do segundo mandamento. Vamos ver poucas delas, né? Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Né? Êxodo 20, verso 4. O segundo mandamento. Uma negativa, não farás. É uma ordem, não farás. Vamos comparar com Deuteronômio 4, 19, 12. Deuteronômio 4, 19, 12. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Entenderam a comparação? Deus falando, Deus se fez até ouvir ao povo, mas Deus não era o monte, não era o fogo que ardia, os céus, as trevas, a escuridão. Deus não se fazia visto, né? Não vistes aparência nenhuma. O povo de Deus nunca teve um motivo para dizer, olha, aquele lá é aquilo lá, vamos adorar. Né? Nenhum objeto, nenhum ser humano, nem nada. Deus é transcendente. Transcendente. A palavra descreve algo que transcende, transpassa a nossa, no caso aqui, a nossa ideia do que seja, e essa ideia do que seja algo onde retrata uma aparência. Então, Deus é transcendente, Deus é espírito, fala a palavra de Deus, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Aqui. O homem sempre tenta comparar Deus com alguma coisa ou alguém. Assim, sutilmente, ele o pode controlar, manipular ou diminuir o Senhor. Deus não se assemelha a nada que podemos imaginar. Ele é incomparável. Interessante essa questão, né? Se a gente for pensar por que o homem quer materializar Deus, né? Coitado, ele quer se familiarizar mais, ele quer ficar uma coisa mais chegada, ele quer se identificar mais. Será que é só isso? Se a gente for pensar um ídolo, uma imagem, um objeto que represente Deus, ou as entidades de Deus, ou os homens de Deus, ou deuses de outras religiões,
é algo que eu carrego, é algo que eu levo. Ah, não, mas é para se lembrar. Será? É algo mais nesse sentido, sim, de sutilmente poder controlar, manipular e até diminuir, né? Ou descartar. Então, eu fico nessa questão, principalmente porque Deus falou: não faça, não tenha, não carregue, não, né? Nessa questão, Deus foi claro. O segundo mandamento em partes. Vamos tentar ver esse segundo mandamento em partes, então. Primeira parte. Não farás para ti imagem de escultura. Até aqui. Não farás para ti imagem de escultura. Deus está falando ao seu povo, dando-lhes uma ordem direta. Imagem, ídolo, figura. Representação por pintura ou escultura de um corpo humano ou de um ser celestial, né, conforme Êxodo 21, ou de um animal, né, conforme Levítico 26:1, ou de um vegetal, conforme 2 Crônicas 4:3. Vamos ver essas duas partes, essas três versos. Êxodo 26:1 diz assim: farás o tabernáculo que terás 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, pintura e carmesim com querubins, as farás de obra de artista. Né? Aqui, pintura, escultura, esse era um adorno, né, que existia ali no templo, que não era Deus, mas representava ali onde aqui ficaria o tabernáculo, a arca, né, onde ali Deus, nesse primeiro momento, se relacionava com o seu povo, né? Vamos ver aqui também em Levítico 26, verso 1. Levítico 26, verso 1, vai nos dizer: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 4, verso 3, vamos ver aqui. Segundo Crônicas 4:3. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui se fala sobre o mar de fundição, né, onde existia aqui os preparativos para edificar o templo. Então, repetindo aqui, o que retratava os reis, né, diz assim, 4:3, por debaixo de sua borda, em redor, havia figuras de colossintitas, 10 em cada côvado, estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. E aqui era algo que existia no Templo de Salomão, né? Não para se adorar, mas para se adornar o templo. Ok, vamos lá.
esculpir. A palavra trabalhar com instrumentos, cortante, pedra de madeira, outro material a fim de produzir uma obra de arte. Abacuque 2,18 vem dizer que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, dizendo ídolos mudos. Então, aqui uma crítica do profeta Abacuque ao povo que, de forma a desobedecer a Deus, continuava fazendo ídolos, né, para adorar, para cultuar, para recorrer. Uma segunda parte do mandamento diz assim: em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus mesmo está dizendo que não pode ser comparado a nada. Perceba-se aqui, ele não precisava ter dado esses detalhes, né? E em cima dos céus. Vamos pensar aí em céu, aves, mas também em céu celestial, seres celestiais, né? Nem embaixo na terra, superfície da terra, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Poxa, aqui Deus foi longe, de céu à terra, debaixo da terra, onde não se deveria fazer imagem de escultura de nada nesse sentido para venerar, para adorar, para cultuar, né? Exceto, como vimos anteriormente, para fazer parte de algum adorno ali, didático nesse sentido, no templo que foi usado, Templo de Salomão. Tudo bem, mas no sentido do mandamento, não, né? O sentido do mandamento que segue aqui: não farás para ti imagem de escultura, e nesse sentido para adorar, para venerar, para cultuar, qualquer tipo de confiança nesse sentido. Nada que tem no céu, nada do que tem na terra, terra e água, nem nas águas debaixo da terra. Aqui então o ensino, como já dissemos, Deus queria dizer ao seu povo que ele não poderia ser representado, contido ou comparado com nada ou ninguém. Deus transcendente, ok? A quebra do mandamento, então, não se pode conformar Deus à semelhança humana, animal, vegetal ou mineral. Esse princípio aplica-se a todo tipo de idolatria. O Salmo 115, verso 4 a 8, vem nos dizer isso. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, ídolos deles. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então aqui o segundo mandamento, de não fazer imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus e embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, no sentido de fazer e depositar a sua confiança, o seu culto, prestar o seu culto nessas coisas, nesses objetos. Esse salmo diz que aqueles que contemplam, adoram ídolos e imagens tornam-se inúteis como eles. Não se pode reduzir Deus para ganhar poder. Todo homem que o faz é pecador, louco, né? Romanos vem dizer o seguinte: e culcam-se por sábios,
tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos capítulo 1, verso 22, 23. Em harmonia com o salmo que vimos, esses também que se veem como sábios são declarados como loucos. Quando o homem tenta reduzir, desvalorizar a pessoa de Deus, ele mesmo se desvaloriza. Passa a ter uma mente tão reprovável, tão ignorante e insensível, passa a adorar a ameba, a lama, e assim acaba destruindo a imagem de Deus e a imagem, a sua própria imagem e semelhança é a do Criador, como fala Gênesis capítulo 1, verso 26. A terceira parte desse mandamento, continua. Então, não farás imagem. A terceira parte vai falar assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, tudo ligado a não farás para ti imagem de escultura. Adoração e culto. Culto significa culto, honra, reverência, homenagem prestados a poderes superiores, sejam seres humanos, anjos ou Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Deus quer que o seu povo se lembre que Ele é o Senhor, o único e digno de adoração e culto. Deus zeloso. Culto só a Deus, a nenhum objeto, a nenhuma imagem de escultura, seja de quem for. Sem nada de confiar nisso, só em Deus. Culto, quando falamos, é adoração, é veneração, é depositar confiança. Se quiser aí até entender outras questões, de admiração, de devoção, nesse sentido. Então, culto só a Deus. Deus zeloso. O intenso amor de Deus tem pelo seu povo, não tolera uma lealdade pela metade, nem a rivalidade de outros deuses ou objetos de culto. Não que esses outros deuses ou qualquer outro Deus inventado, porque não existe, deuses no minúsculo são inventados. Só existe um Deus, um único Deus. E quem advoga isso é a igreja cristã. A única religião que advoga que só existe um único Deus é o cristianismo, nesse sentido, e que não há como o homem se voltar para outros deuses. Nesse caso, não há rivalidades, porque Deus não tem rival, não tem ninguém que se iguale, se compare a disputar com ele. Então, só usamos a palavra aqui no sentido de que não terás outros deuses diante de mim, que é o primeiro mandamento que já vimos. Êxodo 34:14, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem.
Essa é outra parte, né, aqui do Salmo, do segundo mandamento, né? Não temos aqui a chamada maldição hereditária, mas uma consequência lógica de uma decisão ou atitude errada, né? O entendimento desse versículo é que Deus é zeloso, não só por Ele mesmo, mas por nós. Ele se preocupa conosco, Ele quer o melhor para nós. Ele sabe que fora do seu caminho o homem está perdido e sempre sofrerá as consequências. E é assim que a humanidade tem caminhado, né? A humanidade insiste em não adorar, servir, confiar no único Deus, o Deus verdadeiro. E assim cria deuses para si através de imagens, de escultura, de personagens e tantas coisas assim. E assim caminha essa humanidade, né? Sem Deus. E aí, nesse sentido, uma geração passa para outra, né? Gerações que vão sem conhecer o Senhor. Aqui existem duas explicações. Primeiro, é que duas e três gerações viviam no mesmo espaço de tempo e adotavam o sistema patriarcal. O que o chefe resolvesse e fizesse, todos os demais seriam afetados. Isso ainda é algo lógico que acontece. Um pai de família, uma mãe de família, nas suas escolhas vão afetar os seus filhos, não de forma só espiritual, mas em todos os sentidos, né? A segunda explicação é a consequência lógica do pecado dos pais, que afetariam as gerações futuras, indicando assim os efeitos cumulativos do pecado, embora a responsabilidade seja sempre individual, né? Mas anote aí sobre Ezequiel 18:2 na Bíblia anotada. Vamos ver. Devemos entender que não há transmissão hereditária de pecados, e sim dos seus efeitos. Os pecados, alianças, os pactos, né? Alianças feitos pelos ancestrais não se transmitem aos filhos automaticamente. Suas consequências, sim. Um entendimento. Se os pais expõem seus filhos a pecados e eles mesmos são exemplos de pecado, criando-os sem o temor do Senhor, sem a disciplina e a admoestação do Senhor e sem amor, as consequências vão acontecer. Não tem como não. Ok? Vamos lá. Cada pessoa será punida por seu próprio pecado, conforme Deuteronômio 24:16, né? Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui o verso 6 de Êxodo, capítulo 20, né? A última parte aqui desse mandamento, que representa o quê? Graça e misericórdia manifestada. A repercussão do amor é mais ampla do que a do castigo. Faço misericórdia até 1000 gerações. Em contraste com as 3 ou 4 gerações mencionadas no verso anterior. Deus é sempre aí misericordioso, sempre ele manifesta a sua abundante graça. Obedecer a Deus é sempre melhor, tem sempre mais vantagens. Uma aplicação mais aí para nós. Não devemos ter outro objeto de dependência, adoração, motivação, gratidão, esforço e amor. Meu Deus não sou eu mesmo, ou qualquer outra coisa, objeto ou pessoa, pois tudo aquilo que passo a adorar
venerar, idolatrar, esse é meu Deus. E dentro dessa questão, meus queridos, tantas coisas podem tomar o lugar, né, entre aspas, tomar o lugar de Deus. Objeto, pessoa, né, coisas que eu passo a adorar, mas eu não vou lá me ajoelhar para aquilo. Olha, só do fato de nós, muitas vezes, nos esforçarmos dia a dia para algumas coisas, não aquelas que são nossas necessidades, né? Trabalhar e tal. Até o trabalho pode ser uma forma de idolatria, né? Ter coisas, venerar coisas, tantas situações e pessoas que fazem isso, né? Hoje o mundo, mais do que materialista em todos os regimes possíveis, as pessoas adoram, veneram, se esforçam, idolatram coisas. E isso vai de A a Z, né? Coisas que as pessoas assim tratam como se fosse o Deus delas, né? Dinheiro, casas, carros, tesouros, pessoas, desejos, tantas coisas que se aplicam a essa questão. Mais aplicações aqui. Não existe outros deuses, sim o desejo do ser humano de fazer aquilo que ele quer, pois é mais fácil obedecer um Deus criado por nós mesmos, um Deus que podemos manobrar, enganar, esconder-se, mentir, fugir e agradar quando nos for conveniente. Um Deus robô, frio, sem calor, um Deus marionete, um Deus testa de ferro e cruel, onde quando não dão certo as coisas, eu o culpo. Pergunta aqui para reflexão, caminhando para encerrar esse estudo. Qual é o Deus dos homens sem Cristo? É o pecado a quem eles servem. O homem sempre quis ser igual a Deus, mesmo que para isso ele crie ou invente um. Você tem alguma coisa ou alguém que você ame ou adore mais que o Senhor? Está aí. 2 perguntas, uma resposta para a nossa reflexão. Concluindo então, os deuses de hoje são vários. Milhares de anos já se passaram e a humanidade não se libertou deles. É um eco, Apocalipse 9, 20 e 21, é um eco perfeito do Salmo 115, de 1 a 9. Né? Vamos ler o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 9, verso 20 a 21, que diz assim: Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Aqui nós estamos falando a respeito da sexta trombeta do Apocalipse, juízo sobre os homens. E mais uma vez comparando, lendo o Salmo 115, verso 1 a 9, que diz: Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor,
mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque dirão as nações: onde está o Deus deles? No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Deus não nos dá privilégios para qualquer tipo de idolatria. Deus é transcendente, por isso nós devemos adorá-lo. Quem assim não o fizer sofrerá as consequências. Terminamos assim esse nosso estudo. Eu quero te agradecer a companhia e a paciência. Espero que você tenha compreendido um pouquinho mais a respeito do segundo mandamento do Decálogo. Deus abençoe sua noite, restante de noite, né? Te dê um descanso devido. Aqueles que ainda vão fazer um lanche, vão jantar, uma boa janta, e você assim procure ver na sua vida, né? Você que se vê como um cristão, o que você tem adorado mais do que o Senhor, tem venerado mais do que o Senhor, cultuado. Você sabe. Necessariamente não precisa ser um ídolo, um objeto, um santinho, como se dizem por aí, mas podem ser coisas também, né? Pessoas, status, situações, riquezas. Isso tudo é idolatria. Idolatria, todo tipo de idolatria é pecado. Deus abençoe, um grande abraço.